Já que nós tivemos nosso momento de descontração, né? Nós vamos começar a nossa aula de hoje. E como eu falei para vocês, nós vamos ter agora o que é que acontece? Nós vamos falar agora sobre a finalização das nossas NRs, né? Da última vez, daquele jeito que eu fiquei andando, teve gente que me falou depois que não estava escutando direito. Então foi o que foi que eu fiz. Estou sentado, a câmera está na minha frente, pedi para a Arielle e para a Ângela sentarem bem na frente. Então a gente vai decorrer de tudo isso, tá? Ao final, nós vamos ter uma atividade. O pessoal que está em sala de aula vai ter uma facilidade melhor. Por quê? Isso, ele foi um conjunto de questões, né, que os auditores do trabalho fizeram o tribunal para a escolha de técnico de segurança do trabalho, né? Então é assim, é uma prova de conteúdo prático, não legislativo, ou seja, não tem, por exemplo, assim, qual lei, não. É tudo direto de saúde do trabalhador. Então, dependendo do resultado que vocês tenham nesse teste, vocês estão muito aptos a fazer não só uma prova de saúde do trabalhador, como, por exemplo, até os concursos públicos que nós temos por aí, tá? Vocês vão perceber que muitas coisas que estão nessa prova, elas são bem diretas, né? Então, quem prestou atenção aqui em sala de aula vai ter uma facilidade muito grande, né, em acertar e tudo mais. Bom, eu vou compartilhar aqui a aula de vocês, tá? Vamos parar na NR que a gente faltou falar melhor e que nada mais, nada menos é a NR que fala sobre a saúde e segurança no trabalho em serviços de saúde. Bom, primeira coisa importante, não esqueçam quando eu falo isso, são pontos que não podem ser esquecidos para a prova de vocês, por exemplo, né? NR32, ela é uma NR que nenhum profissional da área da segurança do trabalho, nenhum profissional da saúde, e muito menos o enfermeiro, eles podem esquecer, né? Então, quando a gente fala em NR32 e TTT, nós estamos falando nada mais, nada menos. Deixa eu só interromper aqui, gente, e desabilitar a sala de espera, que aí todo mundo já entra de uma vez, tá? Pronto. E aí o que é que acontece? NR32, ela vem falar de todos os segmentos que importam para a segurança do enfermeiro ou outros profissionais da saúde. Isso não é feito só para a enfermagem, tá? Vamos passar aqui o slide. Olhem só, tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores nos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividade de promoção e assistência à saúde em geral. Então, só essa parte inicial desse conceito, ele já serve para a gente refletir um pouco sobre o que nós vamos fazer futuramente. Então, por exemplo, eu, Adilson, eu me ausentei da responsabilidade de ir para o hospital. Não quero ir para o hospital, tá? Eu quero trabalhar com educação. Talvez, por essa escolha, a NR32 não esteja tão adaptado à minha condição. Eu sou profissional da saúde? Sou, mas eu não exerço, né, como profissional que está no hospital. Então, por exemplo, ó, a gente tem a Marta, a Elielma, o pessoal que está aqui. Se a gente fosse fazer um histórico, a gente ia perceber que, por exemplo, uma queria para obstetrícia, a outra para UTI, a outra para urgência e emergência. Então, nós íamos perceber diversos campos de trabalho onde todos têm algum tipo de risco. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a NR32, ela não vai abordar o profissional apenas no âmbito mais perigoso do hospital. Aí ele está na UTI, tem muita chance de risco. Aí ele está na urgência e emergência, tem muita chance de risco. Não. É no ambulatório, CME, onde ele estiver, a NR32 está preocupada com ele. Inclusive em clínicas particulares, laboratórios, seja o que for. Tá? Infelizmente, gente, aqui eu não tenho esses dados, mas o enfermeiro ainda é o profissional de saúde que mais se afasta por acidente ocupacional, né? E, por exemplo, só agora, na época de pandemia da Covid, né, 3 em cada 10 enfermeiros se afastaram, né? E pelo menos 2 a cada 10 que trabalharam no combate
ao coronavírus morreram. É um número muito significativo ainda. Olhem só. A norma regulamentadora 32 aponta as responsabilidades do empregador e os direitos do trabalhador com relação à segurança e saúde. Apresenta também as medidas de proteção que o estabelecimento de saúde e seus trabalhadores devem adotar para exercerem suas atividades de maneira segura, né? Então, quando a gente pensa na NR32, a gente tem que entender que todo mundo tem responsabilidade. O trabalhador ele tem a responsabilidade em respeitar o que é pedido a ele e trabalhar corretamente, e a direção do hospital ou o gestor dele tem o direito de criar as oportunidades seguras. Por exemplo, eu não posso chegar para o enfermeiro e falar assim, ó, meu amigo, pandemia tá aí, eu não tenho como te dar EPI, tu vai ter que comprar máscara, touca, isso nunca pode acontecer. Nenhum trabalhador, em nenhuma área de trabalho, ele deve gastar o seu próprio dinheiro para se proteger. Isso é uma responsabilidade da empresa, por exemplo. Estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores de serviços de saúde. Abrange todos os trabalhadores de saúde, inclusive os que estão no ensino e pesquisa. Então, como eu falei para vocês, eu estou aqui no ensino, eu tenho uma adequação da NR32 um pouco menos forte do que se eu estivesse no hospital. Mas isso não anula o fato de eu ser enfermeiro. Então, por exemplo, a responsabilidade que a empresa tem comigo aqui dentro, ela também tem que existir, principalmente no âmbito de proteção. Mas, professor, por quê? Porque o enfermeiro que trabalha com ensino e pesquisa, ele também está exposto a risco biológico. Por exemplo, vamos para o laboratório, vamos fazer uma aula prática, vamos mexer com microscópio. Tudo isso expõe o professor a um risco qualquer. Abrange situações de exposição a riscos para a saúde profissional, como, por exemplo, risco biológico, risco químico, a radiação ionizante, assim como outros, né? Abrange ainda a questão da obrigatoriedade da vacinação do profissional, como, por exemplo, tétano e hepatite B. A verdade, gente, é que vocês, muito antes de se formarem e serem enfermeiros, vocês já precisam ter essas vacinas, porque os campos de estágio pedem isso para vocês. Vocês já têm isso? Vocês dois já têm? O pessoal daí de casa já tem? Francimeire, tem? Sim. Tem, Kate? Perfeito. Pegando Mary, frio. não estou te ouvindo. Não ouvi nada, mas tudo bem, vamos continuar. Bom, primeiro risco que a gente precisa falar, que é talvez o risco mais presente dentro da área da saúde, né, é o risco biológico. Olhem só, os profissionais da enfermagem são os trabalhadores mais expostos aos acidentes perfurocortantes, né? A gravidade significa estar relacionada à porta de entrada de doenças infecciosas graves e letais, como hepatite B, C e o HIV. Então, olhem só, gente, o que é importante a gente falar aqui? Risco biológico é o mais presente em todos esses segmentos. Tá, beleza, a gente já sabe disso. E por que será que o risco biológico ele é o mais determinante? Ah, professor, é porque a gente está lidando com doentes. Então, isso faz o risco biológico ser maior. Tá, mas e a pergunta que eu faço para vocês? No hospital, tem fisioterapeuta, tem psicólogo, tem médico que lida com o paciente todo dia. E por que o enfermeiro é, então, o profissional que mais sofre com risco biológico? Por que será que ele é o profissional que mais se acidenta no ambiente de trabalho? Ele vê o paciente, talvez, todos os dias? Vê. O médico vê todos os dias? Vê. Será que o fisioterapeuta vê todos os dias? Na UTI tem fisioterapeuta todo dia. E por que o enfermeiro ele é esse profissional que mais sofre acidente de trabalho? Primeira coisa, pode dizer, alguém ia falar alguma coisa aqui na plataforma? Eles têm contato com a medicação. Oi? Ele administra a medicação, ele pode se curar.
Ele Exato, administra né? medicação, por isso que ele pode se contaminar. Pois é, então, ó, a nossa colega falou sobre o contato direto, que é muito mais frequente com a enfermagem do que outros profissionais. Inclusive, a administração de medicamento, ela é feita praticamente pelo enfermeiro, né? A equipe de enfermagem, no caso. E aí, o que é que acontece? Pela característica dos procedimentos, isso expõe muito mais esse grupo. Outras características existem? Existem. Como, por exemplo, a forma com que hoje em dia o enfermeiro está lidando com o trabalho, né? Porque o que é que acontece? A pressa, o estresse, a ansiedade, eles têm moldado a forma do enfermeiro de lidar com o ambiente de trabalho. Uma outra coisa também que tem surgido muito é vamos dizer assim, a inabilidade dos profissionais. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Nós vamos hoje para hospitais encontrar profissionais que, por exemplo, não sabem passar um gelco. A gente vai encontrar profissional que, às vezes, não sabe verificar pressão. Isso acontece, gente. Eu já encontrei muita gente assim. E aí eu te pergunto o seguinte, como é que uma pessoa ela vai trabalhar com a saúde se ela não tem destreza para fazer isso? E aí acontece o que a gente já viu. É a gente administrando uma medicação errada, é a gente lesionando uma outra pessoa, e a gente cai sobre uma pergunta interessante: de quem é a culpa? A culpa é da faculdade, que não preparou corretamente, ou a culpa é do profissional que não estudou o suficiente, ou a culpa é do hospital que contratou uma pessoa despreparada? O que é que vocês acham? Quem será que é o culpado nessa história toda, né? Diga lá, Ilhama, o que é que você acha? Ilhama tá com vergonha, não quer falar, tá dormindo já. E nada, professor. Tô aqui. Nada, diga. Eu acho que é do profissional, né? Pois é, Ilhama falou que ela acha que é do profissional. E a verdade, gente, que se a gente fosse investigar isso corretamente, todos têm uma determinada culpa, né? Primeira coisa, ó, eu sou amigo de vocês, mas eu vou dizer uma coisa que é verdade. Se vocês tirarem 4 hoje numa média aqui na sala, e vocês não vão passar de semestre, vocês vão falar assim: professor, eu odeio farmacologia. Eu odeio saúde do trabalhador, não aprendi nada, tu tirou 4. Aí eu pergunto para vocês: vocês preferem cursar de novo saúde do trabalhador ou preferem chegar para mim, professor, por favor, me dê mais 2 pontos para eu passar, por favor? A maioria vai pedir ponto para passar, né? Do que, não, um dia eu estudo de novo, vejo se eu leio alguma coisa. E a verdade é que esse vai e vem, né, empurrando com a barriga, faz a gente largar de mão muita coisa, né? E talvez muitas vezes o aluno não perceba que esse comportamento vai lesionar ele em algum momento na vida, né? Vamos passar aqui. Bom, a norma determina, né, que o empregador deve vedar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos. O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho. Vamos começar falando só desse, gente. Por exemplo, a utilização de pia de trabalho para fins diversos. Eu digo para vocês o seguinte: tem uma enfermaria X, onde vocês vão trabalhar, e lá tem uma pia. Olha que pergunta: para que serve a pia lá da enfermaria? Para que serve, Arielle? Para que serve a pia lá na enfermaria? É para lavar a cabeça? Claro que não, Não. bota na pessoa. É para pegar a vasilha de comida e botar para descongelar debaixo da água? Também não. Eu falo isso para vocês porque as pessoas fazem isso. A pia na enfermaria é para lavagem das mãos e pronto, né? Ah, é porque eu vim da casa do fulano, eu vou aproveitar para lavar minha calcinha aqui na pia. Não é para fazer isso, tá? Outra coisa interessante é o seguinte: não só mulheres fazem isso, mas homens também usam adornos. E aqui, o que são adornos? Os adornos nada mais são do que os objetos que a gente usa, por exemplo, no rosto e tudo mais. Pera aí, gente, só um minuto, tá? Só ver um negócio aqui rapidinho.
Oi, gente, desculpa, a Arielle que queria tirar um negócio aqui, eu estava ajudando ela. Sim, e aí, o que é importante a gente entender dentro dessa questão de adornos, né? Então, o que é caracterizado como adorno? Brinco, piercing, anel, pulseira, né? E aí a gente fala assim, professor, mas olha, o meu marido, ele não quer que eu fique sem aliança no trabalho. O problema é teu, vai te entender com ele. Porque o que você está fazendo ali é simplesmente usar um meio para carregar, né, materiais infecciosos. Eu não vou esconder isso de vocês, porque eu já vi isso acontecer, inclusive é um exemplo triste. Uma aluna uma vez foi comigo para o estágio na Santa Casa, e vamos imaginar que a pia, ela é mais ou menos onde é a porta da sala da frente. E eu estava aqui, ela tirou a aliança, para lavar a mão, botou a aliança em cima da pia, e veio me perguntar se ela podia lavar a mão e calçar as luvas, ou se ela só tinha que lavar as mãos. Ela veio e voltou. Quando ela voltou, a aliança dela sumiu, né? Em poucos segundos, alguém, ó, pegou a aliança dela. E agora, tu está dentro de uma enfermaria com 7 profissionais, com 15 pacientes, o que é que tu vai fazer? Nada. Passou, já foi, né? Então, por exemplo, isso evita, além da segurança da gente, evita esses transtornos que, gente, hospital é terrível, tá? Às vezes, olha, não sei o que, são meus amigos, some coisa, tá? Outro, consumo de alimentos em locais não destinados para este fim e uso de calçados abertos. Gente, a comida, ela é o maior erro que a gente tem dentro do ambiente hospitalar, né? O maqueiro, inúmeras vezes bate lá. Gente, vou comprar pão, quem quer? Lá todo mundo pega dinheiro, que é contaminado, dá pro cara, lá vem o cara com saquinho de margarina, um bando de pão massa grossa. Aí o pessoal come na enfermaria, tirando as pessoas que levam aquela refeição de casa. Olha, ontem foi aniversário do meu filho, eu trouxe bolo para todo mundo. Olha, todo mundo come bolo lá, que bonito, né? Então, olha, por exemplo, deixa eu ver quem está aqui. Eu até ia dar um exemplo da... Esqueci o nome dela, que trabalha no hospital, mas ela não está aqui. Mas, gente, isso é importante para vocês entenderem o quê? Que quando acontece um acidente ocupacional, seja ele qual for ou como for, nós temos o hábito de apontar o dedo para o hospital. Esse hospital não presta, essa gestão não presta, e muitas vezes é uma responsabilidade nossa. Não esqueço que, como diz, né, aquele nosso slide, os atos inseguros ainda são os maiores dentro dos hospitais, tá? Olhem só, os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades. Será que isso é verdade? Rapaz, a gente passa ali no Filoela, tem gente lá na porta, esperando o iFood, tem gente que vai na panificadora com roupa cirúrgica, tem médico que sai com jaleco de dentro do hospital, dirige, vai no supermercado de jaleco, né? Então, eu não vou passar aqui novamente aquela entrevista que eu tenho na Liberal, né? Porque vocês já vão achar repetitivo o que eu falo. Mas o que é importante a gente lembrar sobre isso? Às vezes isso é ato falho, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Às vezes eu tô saindo saí antigamente de algum lugar, eu tava com propé no tênis. Já seja o propé, que é igual uma touca que a gente protege o sapato, eu na rua de propé, meu Deus, o propé. Aí eu tirava e jogava fora. Então isso daí é interessante, porque como a gente não dá importância, a gente esquece e vai embora vestindo propé, né? E a gente não pode fazer isso. Bom, os equipamentos de proteção individual, né, os EPIs, são descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, tá? O EPI, quando a gente fala em número suficiente, tem EPI que necessariamente não precisa ser um por indivíduo, né? Pode ter um a cada 2 ou 3 indivíduos. Os trabalhadores que utilizarem objetos perfuro-cortantes devem ser responsáveis pelo seu descarte. São vedados o reencape e a desconexão de agulhas, né? Gente, nós citamos agora um dos maiores erros de enfermagem que se vai cometer ainda por muito tempo.
é o reencape de agulha, né? Então, por exemplo, a gente vai em hospital, vai em UPA, vai em clínica, a gente nem encontra profissional que quer aplicar vacina, reencapa agulha. Quer fazer medicação, reencapa agulha, né? Tanto que, às vezes, a gente vai para a prática, mesmo vocês tendo a teoria, vocês estão lá querendo reencapar agulha, né? Pessoal, a confiança, né, a autoconfiança, ela ainda é muito desastrosa conosco, porque o excesso de segurança leva a gente a errar, tá? Então, por que eu digo isso para vocês? Porque agora pode ser uma tarde qualquer. Vocês vão lá numa unidade, uma coisa besta. Vocês vão manusear uma agulha com portador de HIV. Você errou e furou o dedo. Acabou teu dia. Tu vai passar, no mínimo, 6 meses sem dormir direito, ansioso, preocupado. E por uma coisa pequena, que podia ter sido evitada com atenção. Então, pior do que talvez você ter a doença instalada, é você passar por esse momento de tensão que envolve. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Mas eu conheço pessoas que ficaram quase doidas quando passaram por situações como essa. Tá bom? A vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde, que são aquelas vacinas do trabalho, né? A hepatite B e o tétano. E os riscos químicos, né? Vamos ver. Bom, os riscos químicos, né? Compreende a exposição aos agentes químicos presentes no local de trabalho, nas diversas formas de apresentação, seja líquida, sólida, plasma, vapor, poeira, névoa, neblina ou gasosa. A gente pensa, pô, será que o professor profissional ele está exposto a isso? Tá, gente. Tanto que o profissional da área da saúde, dentro dos hospitais, ele é um dos profissionais que mais está exposto a todos os riscos ocupacionais que nós conhecemos, que é o físico, de acidente, ergonômico, químico, né, e o biológico. Só passar aqui, gente. Bom, a NR32 aborda: deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados. Perfeito. Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado de forma legível por etiqueta com o nome do produto, composição química, concentração, data do invase e de validade. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que uma vez eu vi uma situação onde um profissional da enfermagem ele consumiu sem querer água sanitária, né? A famosa que boa. O pessoal chama isso até de cândida, sei lá, tem um outro nome popular para água sanitária. Então, o que foi que aconteceu? Deixaram uma garrafa de água com água sanitária dentro, né? E no manuseio, eu acho que ele se confundiu e acabou tomando um pouco. Não morreu, né? Mas ninguém quer tomar um gole de água sanitária, né? Por favor. Minha amiga, é forte, mas aí o que eu te digo é o seguinte, às vezes na correria, tu pega isso aqui, porque para tu sentir o cheiro, já tem que estar perto, já está na boca. Então, por exemplo, querendo ou não, às vezes se engole um pouco, né? Olhem só, quais são os modelos de identificação que a gente tem que ter nos produtos. Primeiro produto tem o álcool, ó. O álcool tem a concentração, é o álcool 70%. Quando for em vazamento, 1/10 de 2007 e a validade é 8/10 de 2007. Claro, né, que essa validade está muito perto, não é assim, né? Mas, por exemplo, aqui está um exemplo de quem identificou também. E, gente, isso é muito importante. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dar um exemplo. Vocês estão lá na casa de vocês, vocês compraram uma bombonière, né? Aquele recipiente bonito de cristal, onde vocês guardam bombons. Quando chegar alguém na casa de vocês, tem bombom. Nunca tem bombom porque vocês comem o bombom da visita, por exemplo. E eu te digo o seguinte, quando você tira da embalagem, a embalagem, que é o saco, tem a data de validade. Quando tu joga esse bombom lá dentro, no bombom não tem a data de validade. Como é que você vai saber a validade daquele bombom? Não se sabe. Às vezes teu bombom está lá 3 anos. Será que presta? O pessoal só vê pegando, toca no bombom, se estiver mole não presta, se estiver duro presta. Isso daí não existe, né? Dentro do ambiente hospitalar, isso acontece, gente.
com álcool, com outros produtos, mas, professor, o álcool vai ter validade? Vai. Quanto maior for a concentração do álcool, ele pode precipitar a solução. Então, por exemplo, ele pode perder mais água, se tornar mais concentrado, ele pode lesionar a pele, porque o álcool ele já faz o ressecamento do tecido, né? Então, quanto mais concentrado ele tiver, pior, né? Então, tudo isso são características químicas que o profissional precisa estar atento ao manusear. O destaque está na proteção ao trabalhador que manuseia quimioterápicos ou antineoplásicos, os medicamentos para tratamento de câncer, né? Com relação aos quimioterápicos, entende-se por acidente ambiental e pessoal, tá? Então, olhem só, nós estamos falando de uma característica que envolve quimioterápico. O que é o ambiental? É a saída do medicamento do invase, seja por derramamento, né, ou por aerodispersóides, sólidos ou líquidos. Ou seja, uma contaminação direta, né? Você está manuseando, do nada, sai alguma substância dali. E o pessoal? O pessoal é gerado por contato ou inalação dos medicamentos em qualquer das etapas de processo. Preparo, armazenamento e administração. E o pessoal, qual é a diferença? É que no pessoal, gente, dificilmente o profissional percebe a contaminação. No ambiental, não. Às vezes ele está lá, mas espirrou nele. Ele percebe. No pessoal, é um pouco mais difícil de perceber. Professor, o quimioterápico, esse medicamento para tratamento do câncer, ele é tão severo, tão perigoso assim? Gente, tratamento do câncer, principalmente dependendo das medicações, eles podem até diminuir o sistema imunológico. Então, claro que é perigoso. Uma pessoa que tem diminuição do sistema imunológico, ele tem, logicamente, o quê? Maior chance de ser infectado e adoecer de outras doenças. Em caso de acidente, olhem só, todo acidente, ele deverá ser registrado em impresso próprio. O nome desse impresso próprio, gente, é CAT. É o Comunicado de Acidente de Trabalho, tá? Só lembrando que o CAT, ele é orientado pelo Ministério do Trabalho que ele seja feito até 24 horas depois do acidente. Por exemplo, a Arielle estava aqui trabalhando, cortou o dedo numa lâmina de bisturi. Ah, não, hoje é segunda-feira, eu estou cheio de coisa para fazer essa semana, eu só vou registrar semana que vem. Isso está errado, tá? O correto é registrar até amanhã, 3 horas da tarde, tá bom? Em caso de acidente pessoal, remover as roupas imediatamente, lavar com água e sabão a pele atingida e, em caso em contato com os olhos, lavar com sabão ou soro fisiológico e procurar o serviço médico. Tá, vamos falar coisas importantes aí. Esse acidente pessoal, gente, ele é muito comum não só com elemento quimioterápico, mas com outras substâncias mais pesadas. Então, tem pessoas que lidam, por exemplo, lá no Evandro Chagas, em laboratórios com materiais muito contaminantes. Se vocês forem ver um laboratório como esse, eu acho que o laboratório daqui das Amas tem isso. No meio do laboratório tem igual um chuveiro, onde você puxa, a água cai para lavar os olhos, por exemplo, em caso de contaminação. Aqui, a gente percebeu, né, que ele falou aqui, olha, em caso de contaminação dos olhos, lavar com água ou soro fisiológico a procurar o serviço médico. Tá. Eu pergunto para vocês, a gente pode botar detergente no olho? Vocês já experimentaram botar detergente no olho? Experimentem fazer para ver o que é que vai acontecer. Se vai arder a mucosa, vocês... Oi, pode falar? Não, obrigada. Não, obrigado, né? Então, e olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, o que é o pior. Lá no meu pai, ele tinha um vizinho que caiu graxa no olho dele, negócio assim. Ele botou água boricada, pensando que era soro fisiológico. Ele ficou cego de um olho fazendo isso, né? Então, eu chamo a atenção de vocês, gente, porque na correria, vocês querem logo, não, me dá detergente, me dá alguma coisa para lavar os olhos. Água, melhor coisa, soro fisiológico vem em seguida, tá bom? Em caso de acidente ambiental, identificar a área e restringir com compressas absorventes.
A área deverá ser limpa com água e sabão. Gente, o que é uma compressa absorvente? Né? Existe uma espécie de compressa nos hospitais, como se fosse um alcochoado. É um exemplo. A compressa absorvente, ela é aquela compressa que tem uma grande chance, tem uma grande ação em absorver alguma substância ali presente. Vou dar um exemplo bem chulo para vocês. Vocês já viram falar quando o celular cai na água, a gente tem que tirar a bateria e botar arroz? Porque diz que o arroz chupa, entre aspas, a água. Isso seria um exemplo de compressa absorvente. Às vezes você não está vendo a água no celular, mas ainda tem umidade, né? Isso funciona da mesma forma na pele. Você não está vendo, mas aquela compressa ela ajuda a tirar toda aquela substância de maneira mais eficaz, tá? É o clima tá melhor, né? Radiações ionizantes, olhem só. Radiação é uma coisa perigosa, todo mundo já deve saber disso, né? Que a gente tem um exemplo de um profissional lidando com tomografia, raio-x, seja ele qual for, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai para um aparelho de raio-x, eu bati meu braço, estou assim, mas tá. O que é que acontece? Quando aquela mulher ou aquele técnico em radiologia, ele clica aquele botão, né? O que é que acontece? Por uma fração de segundos, né? Aquele raio, ele atravessa, né, o corpo e queima, entre aspas, a chapa, né? Então, por exemplo, a gente vê aquele desenho onde tem o osso, onde tem cavidade, porque ele vai mostrando os obstáculos que ele enfrentou. Aquilo, gente, é uma fração de segundo. Aquela pequena fração de segundo, ela tem a capacidade de alterar a formação cromossômica de uma criança. É por isso que uma mulher grávida não pode fazer raio-x. Ela usa, se for uma último dos últimos, ela usa uma roupa especial para fazer. Então, tu imagina que uma fração de segundos altera a formação genética de uma criança. Tu imagina o cara que trabalha nisso a vida toda. A exposição que ele tem a isso tudo. Professor, mas hoje eles têm uma carga de trabalho menor, férias maiores, se aposentam mais rápido. Gente, infelizmente, essas ações ainda não são suficientes para diminuir os riscos que envolvem radiação. O enfermeiro está exposto à radiação? O que é que vocês acham? Sim ou não? Diga, Martinha, o que é que você acha? Ixi, a Martinha dormiu. Tô pensando aqui. Que, Martinha? Tô pensando, acho que sim. Pois é, gente, a verdade é que existe esse risco. Por quê? Porque tem muitas vezes o paciente vai fazer o raio-x no leito, né? E quando o indivíduo ele aperta aquele botão, às vezes, professor, mas o foco é em cima do paciente. Mas às vezes o enfermeiro está em cima para conversar com o paciente, para segurar uma criança, e a radiação vai lá e, pouco a pouco, vai batendo no tecido e modificando ele, tá? Olhem só, a radiação ionizante é um risco físico, já vimos isso. Considera-se risco físico a probabilidade de exposição a diversas formas de energia, ruídos, vibração, pressão anormal, iluminação, temperatura, ou seja, vários exemplos. O trabalhador que realiza... O trabalhador que realiza atividades em áreas onde existam fontes de radiação ionizante deve permanecer nesta área o menor tempo possível para a realização do procedimento, ter conhecimento do risco radiológico associado ao seu trabalho, né? Usar EPIs adequados para minimizar os riscos, estar sob monitorização individual da dose de radiação. Sabe o que é isso? O dosímetro, ele é um aparelho parecido com um crachá. Ele todo mês vai para uma empresa específica que lê a quantidade de radiação que aquele profissional entrou em contato. Se aquele dosímetro apresentar alteração, esse cara vai ficar afastado um tempo, porque ele atingiu um nível de radiação muito alto, né? Vocês já viram um filme chamado Chernobyl? Ele conta a história de uns jovens que eles vão de maneira escondida
visitar aquela usina de Chernobyl, né? E o que é que acontece? Lá tem uns caras que moram lá, tipo uns zumbis que matam eles, mas isso não vem ao caso. Tem um momento em que o ator ele chega tão perto da fonte de radiação, mas tão perto por tanto tempo, que começa a sair fumaça da pele dele. O tecido dele está queimando já de tanta radiação. A gente não percebe isso porque a nossa fonte de radiação ela é pequena, né, em curto período. Mas quando há esse prolongamento... Oi, pode falar, diga. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse isso constantemente, isso ia acontecer com a gente. E pense só o seguinte, para a pele estar queimando, por dentro ele já está agindo há muito tempo, tá? Olhem só. Toda gravidez confirmada deve ser afastada das atividades. Então, professor, eu sou técnica em radiologia, né? Eu trabalho, mas eu estou grávida. O que é que eu vou fazer? Afastamento. Não tem como trabalhar, mas vão me demitir. Não podem demitir você. Tá? Isso está apoiado na legislação. Então, gente, DNR32, basicamente é isso, tá? Nós vamos falar de outras NRs agora mais rápidas, que elas não têm nada muito específico da nossa área, tá? Como, por exemplo, NR33 fala sobre a segurança e saúde nos trabalhadores em espaços confinados. Eu pergunto para vocês, gente, vocês conseguiriam trabalhar num ambiente desse? Ou vocês têm claustrofobia? Será que vocês conseguem? Eu vou dar um exemplo para vocês. Não consigo. Vou dar um exemplo para vocês. Não conseguiria Eu tenho, de Deus me maneira. livre e me guarde, eu não quero nem papo. Só de ver já dá falta de ar. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, um sinal, olha que coisa interessante, um sinal inicial de pessoas que podem ter um nível de claustrofobia ou podem desenvolver futuramente é o ato de deitar. Tem gente que quando deita sem travesseiro na cabeça e fica reto na cama, se sente agoniado. Sabe por quê? Porque tem uma tendência das estruturas pesarem sobre o pulmão e deixar a respiração levemente um pouco mais dificultosa. As pessoas ficam agoniadas de ficarem deitados retos. Exatamente isso, professor. A nossa amiga falou exatamente isso. Aí o que é que acontece? Exatamente Meu pai, gente, o meu pai, ele é claustrofóbico. Por exemplo, se eu, a minha mãe e a minha irmã tentar abraçar ele ao mesmo tempo, ele... Aí tá bom. Aí ele já não consegue fazer isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há um mês atrás, o meu pai foi na rua avisar um vizinho que estourou um transformador e estava caindo fogo do transformador em cima do carro do vizinho. O papai já estava deitado, com a cueca dele de dormir, samba canção. Foi avisar o vizinho que estava pegando fogo no carro dele. O cachorro do vizinho saiu da casa e avançou no meu pai, mas não mordeu ele, mas o meu pai caiu e estava com uma lanterna na mão, quebrou o vidro da lanterna e fez um corte na mão dele. Corte profundo. Meu pai foi para a Unimed e ele levou 4 pontos na mão. Quando a enfermeira pediu para ele deitar na maca, o cara estava todo ralado, meu pai ralou o pé, ralou a costa e ainda bateu a cabeça. A única coisa que ele falou, ele me dá um travesseiro que eu não consigo ficar reto, que eu sou claustrofóbico. Então ele estava agoniado por estar deitado, ter gente em cima dele, não estava nem aí que ele estava todo cortado. Então vocês percebem, né, que nem todo mundo consegue editar. Gente, a principal característica de quem trabalha com trabalho assim é o tempo de trabalho e as condições dentro do ambiente. Então, é preciso ter ventilação e iluminação correta, tá? Então, a gente vê aqueles buracos que os presidiários fogem por aí, tem muito trabalhador que trabalha em situação como aquela, mas que é preciso ter o mínimo de condições possíveis. Tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanente a segurança e saúde do trabalhador que interagem direta ou indiretamente nesses espaços, tá? Então, gente, isso é só para nos identificar que, por exemplo, uma pessoa, a gente não pode simplesmente chegar hoje para a Arielle, para a Ângela e falar assim, eu tenho um trabalho aqui nesse lugar, para trabalhar em ambiente como esse, vamos lá.
toda pessoa que for trabalhar numa área como essa, ele precisa ter um curso específico e treinamento direto para lidar com essa profissão, tá? NR34. NR34 é pouco parecida com aquelas NRs que a gente já viu há uns tempos atrás e fala sobre as condições e meio de ambiente de trabalho na indústria da construção e reparação naval. Qual é a grande diferença dessa área, gente? É porque, pessoal, essa área lida com estruturas extremamente grandes e pesadas, né? Então, dificilmente os acidentes de trabalho nessa área são apenas um arranhão, uma fratura. Muitas vezes o acidente de trabalho numa área como essa significa a morte, né? Então, por exemplo, o meu sogro, o pai da minha esposa, ele foi capitão da Marinha. O que foi que acontece? Ele trabalhou muitas vezes embarcado, né? Ele trabalhou em empresa privada, e ele falou que ele nunca esquece um acidente ocupacional, que uma vez um container esmagou um operário. Vocês já imaginaram que é um container daquele caindo sobre vocês? Quando tirar o container tem que raspar o corpo, literalmente. Porque ele está grudado no chão e no container, tá? Então, gente, isso aqui é só mais por informação, tá bom? Ó, peraí, só passar aqui. Nossa NR35 fala sobre trabalho em altura. É um outro tipo de trabalho, gente, que nem todo mundo está preparado para isso, né? Tem muita gente que tem tanto pavor de altura que quando vai no shopping não consegue ficar lá na beira olhar lá para baixo, que já fica assustado, né? Não consegue estar no lugar e olhar que já fica passa mal, né, e tudo mais. Trabalho em altura, gente, é a mesma coisa. Porém, a NR35 ela determina os EPIs específicos para quem trabalhar na altura. O cinturão, o tipo de corda, né? Vocês viram o Fantástico ontem, mostrou um rapaz que ele praticava um esporte que ele pulava da montanha com uma asa de plástico e ficava flutuando pela montanha. E aí o que aconteceu? Para ele voltar, ele voltava, se apoiava na montanha e ia escalando a montanha. Só que quando ele foi escalar, uma pedra atingiu a cabeça dele, matou ele na hora, né? O bombeiro que foi resgatar ele falou que ele tinha EPIs. Achei interessante ele falar isso. Ele falou: esse rapaz tinha EPIs melhores do que a polícia inteira daqui dessa cidade tem, do que o corpo de bombeiros inteiro aqui tem. Então a gente percebe o quê? Você não pode só ofertar o EPI. Você tem que dar um EPI de qualidade, né? Você tem que dar um EPI que vale a pena mesmo. Porque tem gente que só por dar aquele material de menor valor, daquele material que não é tão bom, e aí a mesma coisa do que nada. Tá? Bom, trabalho em altura, quais são os princípios gerais, né? Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, né? Então, por exemplo, todo mundo que trabalha já 2 metros já é uma altura considerada. Mas, professor, o senhor tem 1,82 m. Uma altura dessa não é muita coisa para o senhor, não. Não é para mim. Mas para Arielle, parece, por exemplo, um abismo. Se ela cair de 2 metros, né? Infelizmente, acontece. Ó, complementa-se com outras normas técnicas oficiais estabelecidas por órgãos competentes, e na ausência ou na sua omissão dessas, com as normas internacionais aplicáveis. Então, a NR35, além de ser uma norma brasileira, ela é embasada em outros requisitos internacionais, tá bom? Vamos passar aqui, isso aqui é mais específico dessa NR, e vamos falar da última NR que nós temos, que é a NR36. NR36 fala sobre segurança e saúde no trabalho, empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Então, pessoal, o que é que significa isso? Nós estamos falando da segurança do trabalhador que trabalha especificamente com produto animal, tá? O que é importante a gente saber? O objetivo desta norma é estabelecer os requisitos mínimos para
a avaliação, controle e monitoramento dos riscos existentes nas atividades desenvolvidas na indústria de abate e processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano, de forma a garantir permanente a segurança, a saúde e a qualidade na vida do trabalho. Eu pergunto para vocês, um trabalhador que está lá cortando carne de boi, ele tem a chance de pegar uma doença desse animal? O que é que vocês acham? Tem. Pelo contato ele tem, sim. Não é só comendo a carne que ele tem chance. O contato direto pode fazer isso. Então, por isso, é necessário haver esse controle mais rigoroso, tá? Essa conduta de proteção, porque a gente acha que não, mas, por exemplo, a carne do porco e do boi, quando não bem tratadas, elas oferecem mais de 25 tipos de doença para o ser humano. É muita doença, né? A gente come aquele churrasquinho gostoso, né? Come aquele porquinho assado, nem imagina. Mas quando não tratado, ele tem todas essas chances. Nissa, quer falar alguma coisa? Professor, eu não como carne de porco, Deus me livre. Não, a Nissa sempre é muito falante, aí hoje ela tá calada. Tô tomando açaí, quem quer? Manda pra cá. Olha, eu fiquei triste porque me mandaram uma mensagem secreta que hoje ia ter uma comemoração do dia do professor aqui, aí só veio a Ângela e a Arielle. Aí, professor, acabei de chegar em casa só almoçando ainda, professor. Quem quer dar? Ei, não. Professor, eu vou levar o seu pão, não esqueci, viu? Sou uma mulher de palavra. Obrigado. Olha só, gente, eu quero aproveitar também que aqui na plataforma tá cheio de gente e falar o seguinte. Algumas pessoas ainda, pelo que eu vi na minha listagem, não entregaram atividade, tá? Da última aula. Então é assim, quem não entregou vai ter até a última aula antes da prova para entregar. Não perca essa oportunidade. Nós temos 3 oportunidades. Desculpa. Nós temos 3 exercícios. O da aula passada, o da aula de hoje e mais uma atividade que nós vamos fazer. O que é que eu quero lembrar para vocês? A prova de vocês vai valer 7. Então, a atividade vai valer 3. Quem tiver 3 pontos e quem já tirou 10 na primeira avaliação, precisa só tirar 1 ponto na prova para passar. Então, já é uma coisa tranquila, né? Outra coisa importante, já que está muita gente aqui na plataforma, eu vou aproveitar a oportunidade para falar para vocês o seguinte. Deixa eu até abrir aqui, olhem só. Deixa eu abrir o documento. Não é isso aqui, peraí. Olha, pessoal, como é que vai funcionar? O pessoal que está aqui presencial, o pessoal que está na plataforma. Eu vou mandar lá no grupo de vocês, a gente tem um grupo, não tem? De saúde do trabalhador. Eu vou mandar lá para vocês o material, que é esse exercício aqui, olhem só. Né? Ele é um exercício que faz parte de um conjunto de questões que foi do TRT, e ele mostra as questões relacionadas à saúde e segurança do trabalhador. Por exemplo, os fatores que motivam tal coisa, a gente vai falar de periculosidade, a gente vai falar de insalubridade, sobre CIPA, tudo que a gente já ouviu falar. Se vocês olharem aqui para cima, vocês estão vendo que eu estou na página 3 de 16? Estão, né? Aqui está aparecendo a página 3 de 16. Vocês só vão fazer atividade até a página 10, tá? Porque da 10 para frente é outro conteúdo que estava na prova. Para quem está presencial, eu vou imprimir isso aqui agora e vou dar em sala de aula para vocês fazerem. Vocês podem até fazer em dupla. Quem está online pode fazer em dupla, em trio ou em grupo de 4. Tá? De preferência, só não faça individual. Vocês vão marcar a alternativa que vocês acham que é a correta, tá? E de preferência vão mandar esse documento em PDF para mim. Vocês vão abrir o documento em PDF, vão fazer a marcação com marca-texto que tem em PDF na resposta certa. Vão salvar e enviar para mim pelo WhatsApp ou por e-mail. De preferência pelo WhatsApp, que já é mais fácil. Tá bom? Alguém que está na plataforma tem alguma dúvida? Não entendi tudo Não, certo. professor.
Professor, só tem uma. Essa Entendido. atividade que o senhor está falando aí já é a antiga ou é a nova? Essa que a gente mostrou agora é a nova. Ah, tá. A Tem uma antiga, que eu não a fiz antiga já antiga tem também. umas 2 semanas. Ah, tá. Tá ok. Tá? Essa é a outra terceira ou a segunda, professor? Por gentileza. Essa aqui é a segunda que a gente ainda vai fazer. Tá ok, então. Tá ok. Tá, diga, Raquel, você ia falar alguma coisa? Não. Não? Perfeito. Até quando para entregar, professor? Até hoje. Tá bom. Certo. Tá bom? Então, olhem só, é uma atividade tranquila, gente, dá para fazer agora, tá? Então, olhem só, eu vou fechar o Zoom e vou mandar agora no WhatsApp de vocês, lá no grupo do WhatsApp, o modelo em PDF. Não esqueçam que é para fazer até a página 10 apenas, tá bom? Tá ótimo. Professor, a primeira o senhor tem aí disponível? Tá no portal? Eu não estou conseguindo entrar no portal. A primeira eu não tenho aqui, mas Martinha, Oi. tu tem como ajudar minha amiga Anissa aí? Tem sim. Então tá, Anissa, ela vai te passar aí, porque eu não tenho aqui em mãos, tá bom? Obrigada, Martíssima. Aí Assim tu já traz 2 pães na próxima, para ela e para mim. Tchau. Com certeza! Então tá, gente, já tô passando. Um beijo. Isso, tchau.